Quais são os tipos de avanço da implantodontia que ela trouxe para a clínica odontológica, assim, de uma maneira geral? Olha, Leão, falar de odontologia hoje, sem falar de implantodontia, é quase que não falar de odontologia. Porque a implantodontia ela surgiu para revolucionar de fato o trabalho do reabilitador oral. Antigamente, ainda hoje há quem faça, né? Em situações onde o paciente não aceita o implante ou por qualquer motivo não queira, mas antigamente se falava naquelas pontes fixas, onde se desgastavam elementos dentais vizinhos para colocar suspenso um elemento dental ausente. Hoje, você faz um implante naquele espaço, né, entre dois dentes, sem precisar desgastar dente nenhum, né? Como hoje também já muito se substitui as próteses faciais removíveis, aquelas que usam os grampinhos, né, por implantes em segmentos posteriores, que a gente chama de extremos livres, né? Então, o paciente deixa de usar a prótese móvel e passa a utilizar prótese sobre implantes. Cada um dente individual ou o bloco todo? Hoje em dia você pode fazer cada um dente individual, porque houve uma evolução substancial também no contexto, né, da arquitetura, diria assim, dos implantes. Então, hoje existem implantes do tipo que a gente chama cone Morse, que permite você individualizar dente a dente. Para ter uma articulação na arcada completa. Para poder usar fio dental, para ter mais conforto, né? Um paciente que tenha perdido todos os dentes pode receber implantes e voltar a ter todos novamente? Pode. Tanto pode ter todos unitariamente falando, como pode ter todos no procedimento que a gente chama de protocolo fixo, onde você põe 5 implantes na mandíbula, 6 implantes na maxila, e aí você tem uma barra metálica e sobre essa barra você coloca todos os dentes. Uma base para colocar tudo. Isso. Se por acaso essa arcada, tanto da maxila como da mandíbula, tiver havido uma reabsorção óssea grande, como é que vai fazer para fixar isso aí? Pronto. Então, houve também uma evolução substancial no contexto dos biomateriais, né, para a enxertia óssea, o que permite ao reabilitador, né, ao implantodontista, fazer a utilização desses biomateriais, quer sobre a forma particulada, quer sobre a forma de blocos, fazer um tempo inicial cirúrgico para enxertia óssea e depois um tempo novo cirúrgico para instalação dos implantes. Há situações em que é possível se fazer simultaneamente a enxertia e os implantes. Mas com carga imediata? Normalmente, a carga imediata só se processa quando há disponibilidade óssea por parte do paciente e não necessita da enxertia, e quando você tem um bom travamento cirúrgico, porque você sabe que o momento clínico é soberano, né? Quando você tem um travamento cirúrgico bom dos implantes, aí você pode fazer a carga imediata, né? Ô Fernando, qual é o material que se usa para fazer esses implantes? É o titânio comercialmente puro. Mas do dente? O dente em si, uma vez osso integrado, o cilindro que a gente chama, né? Porque na verdade o implante substitui a raiz do dente, né? Então aí você pode utilizar ou o metalo cerâmico, o elemento dental, o dente em si, a coroa, como se diz, ser metalo ou cerâmica, que é uma mistura de metal revestido por porcelana, ou pode ser cerâmica pura, onde você já faz a infraestrutura com porcelana pura e aplica depois a porcelana sobre a porcelana. E a durabilidade disso é mais forte do que o dente mesmo, segundo dizem? Eu costumo dizer assim, muita gente pergunta, isso é para a vida toda? Aí muitas vezes eu brinco e digo, eu não sei quanto tempo você vai viver, mas em princípio, se o paciente mantém os cuidados, que aliás ele já deveria ter mantido, desde quando Deus deu a dentição natural dele, né, ele vai ter dentes
para o resto da vida. Ô, Fernando, e quem quiser lhe procurar para fazer um implante ou outras coisas que eu sei que você faz bem feito dentro da odontologia, vai lhe achar onde? Olha, Leão, hoje nós temos um instituto que nós criamos já há mais de 10 anos, que é o Instituto Tavares Vieira, o ITV, né? E as pessoas que quiserem ter acesso ao ITV poderão, inclusive, fazer seus implantes nos nossos cursos de especialização, né? Telefonar para o 3268 1568 ou acessar o e-mail itvsecretaria@hotmail.com. Nós aqui do programa Medicina Estética agradecemos, Fernando, a sua participação e pedimos para você em casa que não saia daqui, que logo mais voltaremos com outro bloco do programa Medicina Estética. Hoje vamos falar sobre rinoplastia. A rinoplastia é a origem da cirurgia plástica. A cirurgia plástica foi descrita em papiros egípcios há 3.000 anos antes de Cristo, se falando já em reconstruções nas mulheres adultas, onde eram amputados os narizes por castigo. Então, algumas pessoas, no caso da época, os açougueiros, os barbeiros, começaram a fazer essas reconstruções com retalhos da testa. E daí nasceu a cirurgia do nariz, com o aspecto reparador e depois com o aspecto estético. A gente, cirurgião plástico, trabalhou muitos anos em cima disso. Há uns 30 anos atrás se começou a fazer a exocirurgia. O que é exocirurgia? A cirurgia do nariz feita aberta, porque a cirurgia que Joseph preconizava era uma cirurgia toda fechada, trabalhada tudo por dentro do nariz. E a exocirurgia não, a gente abre, levanta e reposiciona as estruturas, tanto tirando alguma coisa que esteja sobrando, como também adicionando quando se faz os enxertos, tanto cartilaginosos como ósseo. Então, é uma cirurgia onde eu tenho uma experiência muito grande, já tenho em torno de 3.000 casos operados de nariz, então, isso tanto na aberta como na fechada. Tenho uma experiência muito maior na fechada do que na cirurgia aberta. E os resultados são normalmente bastante satisfatórios. É uma cirurgia que você deve escolher o seu cirurgião com cuidado, ver uma pessoa que seja bastante treinada, que tenha habilitação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e não fazer com qualquer pessoa, até porque essa cirurgia, apesar de ser no rosto e haver invasão de algumas especialidades dentro da cirurgia plástica, ela é recomendada a ser feita pelo cirurgião plástico, certo? Quando existe alguma parte funcional, aí sim, o otorrino entra para fazer o tratamento da respiração, que seria, no caso, a parte funcional. E muitas vezes o nariz ele é defeituoso, ele é torto, porque tem um desvio de septo. É como se o alicerce de uma casa fosse torto. Então, o alicerce sendo torto, isso vai até a parte do telhado, que no caso seria a parte externa do nariz. Então, essa associação da cirurgia plástica com a otorrinolaringologia, isso aí faz com que a gente tenha um resultado muito mais satisfatório, porque cada um especialista vai trabalhar dentro da sua área. E isso aí vai trazer, além de um conforto maior, um resultado muito melhor para o nosso paciente. Isso é a cirurgia de nariz. A cirurgia que pode ser rápida, dependendo do caso, e também pode ser uma cirurgia demorada, em torno, às vezes, de 20, 30 minutos, e pode também se levar até 3, 4 horas, quando são as cirurgias de adição. No caso, a pessoa tem um nariz pequeno e vai fazer ele maior, aí tem que botar enxerto, é uma cirurgia muito mais demorada. Já quando o nariz ele é grande, o nariz adunco, que tem que tirar só uma giba, a gente pode trabalhar isso aí com mais rapidez e, inclusive, podendo fazer essa cirurgia fechada. A fechada ou aberta não é vantagem nenhuma e, inclusive, também 10, 20, 30 minutos a mais ou menos numa cirurgia não vai fazer diferença. Faz diferença sim, um resultado bom. Não adianta de nada você operar rápido e a cirurgia não ficar boa. Tudo bem, Ana Carolina? Bom, O que é que você deseja? eu desejo diminuir um pouco os seios, porque está incomodando
incomodando muito minha coluna no estudo, como eu passo muito tempo escrevendo também. Está incomodando um pouco a coluna. No período pré-menstrual dói, não? Dói. Tem muita dor e que área mais ou menos? Antes. Nessa, na área lateral. Isso. Quantos anos você tem, Ana? 22. 22, né? Você tomou uma pílula anticoncepcional? Não. Nunca tomou? Já tomei anteriormente, acho que faz uns 2 anos. Já fez algum tipo de tratamento para ver se parava a mão de crescer? Não? Não, nenhum. Na verdade, foi devido a um tratamento antialérgico. Que começou a ter esse crescimento. Isso. Na família não tem ninguém, não, assim, que tenha uma bem grande. E na sua família tem algum caso de câncer de mama? Não. Tem não. Você, quando criança, teve alguma doença grave, hepatite, pneumonia? Nenhuma. Ok. Vamos dar uma examinada para ver como é que é a sua mama e o que é que a gente pode fazer para no sentido de lhe dar um conforto maior através da cirurgia. Certo. Você vê que é bastante pesado. É uma mama que, apesar de estar caída, ela é dura. Mas você está com um pouquinho de sobrepeso. É muito importante que você perca aí, pelo menos na faixa de uns 5 a 6 quilos, para que você, depois de operado, não se entusiasme com o volume da mama mais bonita e perca. Isso vai fazer com que ela fique flácida. E você, logo que tiver terminado o regime, aí você faz esse exame, porque depois de perder 5 ou 6 quilos, essa modificação do peso sua vai dar uma alteração na parte de hematometria, na parte de proteína, na parte do exame de uma maneira geral. Então, aí, logo que está perdido o peso, você faz os exames e retorna para que a gente possa organizar e marcar a sua cirurgia, tá ok? Ok. Olá, tudo bem? De volta? Volta. Como é? Muitas vezes Exame, perdeu o peso, tudo direitinho? Perfeito. Então, ok, vamos lá, ver se está tudo certo. Viu? Os exames estão prontos? Tá tudo ok. Então, eu parece cardiológico, os exames. Tudo certo? Alguma pergunta sobre a cirurgia? Não, obrigado. Já sabe, tudo certo? Já, tudo ok. Então tá agora. Estou aguardando no hospital agora, viu? Certo, até Tá a bom? volta. Tá, se Deus quiser. Olá, tudo direitinho? Como é que você tá? Quanto tempo hoje? Um mês. Um mês já. Ok, vamos dar uma olhada. Ó, beleza. Cicatriz praticamente ninguém vê mais na areola. Eu acho que tá ótimo. Levanta o braço assim. O outro. Diferente de mim aqui, né? Agora vê se perde a barriga um pouquinho. Olha aqui, ó, como tá isso ali. Tá jóia. Alguma queixa? Não, A gente hoje está com quanto tempo de operar? um mês. Já está liberado para dirigir. Viu? Que bom. Então, e aí, gostou? Amei.
esperavam ele? Foi sim. Tá mais confortável para andar, roupa, essas coisas todas. Sim, até o estudo, a coluna ainda deu uma melhorada. Mas incomodava muito a coluna. E agora não está incomodando mais. E à medida que for passando o tempo, você vai se liberando já. Mas já liberei você para dirigir, mas vou liberar você também para fazer exercícios físicos. Que aí vai dar uma barriga que não aparecia, agora está aparecendo, né? O peito não deixava. Verdade. Aí você com o exercício vai ajudando a ir derrubando essa barriga mais. Para melhorar o resto do corpo, tá certo? Tá certo, Foi um prazer ter lhe operado. Eu espero ter lhe feito feliz. Foi feliz demais. Hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo dentro da cirurgia plástica, porque é um procedimento que tanto pode ser de grande magnitude, como também pode ser um procedimento pequeno, apenas para tirar pequenas quantidades de gordura. Essa técnica foi desenvolvida por Ilou, um médico francês, que nos idos de 1980, ele usava esse aspirador para fazer aborto. Fazia aspiração dentro do útero e notou que com isso também poderia retirar a gordura. E começou a fazer esse procedimento, que já era um método que tinha tentativas com outros tipos de lipoaspiração. Inclusive aqui em Pernambuco, teve um colega que foi o precursor dessa lipoaspiração nesse tipo no Brasil. Ele trouxe esse método da Itália. Esse médico pernambucano, o Dr. Frederico Henriques, ele trouxe essa máquina da Itália e começou a trabalhar isso aqui. E esse método depois veio a se firmar e, como eu falei anteriormente, hoje é o procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo inteiro. Além da inovação grande que essa lipo fez, que foi os enxertos de gordura, que hoje o lipofilling, entendeu? E os enxertos de bumbum, que foi também criado aqui pelo médico brasileiro, certo? Dr. Carlos Romero Cabral, foi um colega nosso aqui de Pernambuco, foi quem incentivou e praticamente começou esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração é um procedimento que é bastante efetuado aqui no Brasil, devido a ser a costa muito grande, e nós temos as praias. E agora chegando o verão, bastante pessoas vão procurar esse procedimento para tirar as gorduras que foram acumuladas durante o inverno, com os churrascos, com as bebidas, e agora querem exibir seus corpos magnânimes aí no sol do verão pernambucano e nessas costas do Brasil inteiro. Então, venha, nos procure, que nós fazemos alguma consulta para mostrar qual é a realidade e o que é que se pode ser feito com a lipoaspiração. O médico que está atrás da cânula é que sabe fazer e sabe como fazer ela. E é uma cirurgia que, se ela for bastante alargada, também tem seu risco, porque ninguém pode fazer da lipoaspiração um método de emagrecimento. A lipoaspiração ela serve como um polimento para isso e tirar as gorduras localizadas, que normalmente elas não vão sair com apenas exercícios. As lipos exageradas podem levar a complicações por conta de desequilíbrios hidroelétricos no próprio paciente e, em alguns casos, pode ser até fatais. Tem que ter bastante cuidado na escolha do médico e no planejamento dessa cirurgia. Na retirada dos volumes, que também pode fazer sequela. Às vezes a pele fica muito fina e faz aderências em algumas áreas. Mas é a cirurgia de eleição, é a cirurgia que se faz mais no mundo inteiro. Boa noite, telespectador. Nosso convidado hoje não merece maiores apresentações, porque já é conhecido aqui de todos nós, e é especialista em medicina natural e oriental, pesquisador e o criador do método de libertação total, que trata os pacientes de forma natural, sem uso de remédio. Eu dizia assim, aquele camarada que você leva o carro e está quebrado, ele só regula, não precisa trocar nenhuma peça. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Sérgio? Prazer revê-lo. Muitas pessoas procuram tratamento para fibromialgia e dores no corpo de uma maneira geral. O seu método também trata disso? Com certeza, doutor. A dor é um sintoma de que tem alguma coisa errada no seu corpo.
Então, quando o paciente liga para mim com problema de dor, quando é fibromialgia é mais complicado, claro. Mas quando o paciente liga para a questão de dor de cabeça, enxaqueca, dor no quadril, dor no joelho, dor em geral, a gente consegue diagnosticar esse paciente com o exame da íris, exame da língua, exame da orelha e o toque do nervo. Então, quando a gente diagnostica esse paciente, a gente já sabe onde está o problema dele. E na primeira sessão, doutor, o paciente realmente sai muito satisfeito. Alguns vai ter 50% melhor da dor no mesmo dia, alguns vai ter 90% se for mais jovem, alguns, se for uma pessoa muito jovem, vai ter 100% de resultado na primeira sessão, só precisa um e resolveu. Mas aquela pessoa que tem 60, 80, 90 anos, 95 anos, que eu pego muito caso de idosos, é lógico que a gente vai precisar fazer um tratamento aí em média de 10 sessões. Mas sempre o resultado é a partir da primeira sessão, onde o paciente já sai totalmente satisfeito com o resultado na primeira sessão. No caso de dor de coluna, lógico que ciático também é uma solução, né? O nervo ciático, doutor, as pessoas realmente ficam muito preocupadas, porque a primeira coisa que o especialista dele diz, olha, o nervo ciático, e é difícil resolver. Mas para nós que desenvolvemos a técnica do método de libertação total, hoje eu considero um dos tratamentos mais simples que existe para mim é tratar nervo ciático e dores através... Porque na verdade, doutor Emílio, não é só o nervo ciático. O problema é que as pessoas só falam do nervo ciático, é o nervo tibial, o nervo sural, o nervo safeno, está tudo inflamado. Quando eu provoco a desinflamação através do toque do nervo, quando eu provoco a dor para gerar o remédio que o corpo dele vai produzir, que eu termino a sessão e ele levanta, ele fica impressionado sem entender que a dor já desapareceu. Quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, pode recorrer também a esse método? É incrível isso, doutor Emílio. Pergunta excelente que você acabou de fazer. Por incrível que pareça, é o mesmo método. A diferença vai só ser a intensidade da dor que eu vou provocar nele. Porque quando eu pego o bambu e faço a introdução no nervo certo, que ele começa a respirar e expirar, eu gero aquele tratamento que hoje está aí em moda, né? Que todo mundo diz, a ozonioterapia cura tudo. Eu faço a ozonioterapia sem usar máquina de ozonioterapia. Eu faço seu corpo produzir a ozonioterapia que eu preciso. Foi difícil desenvolver isso. Que ele precisa. Que ele precisa. Foi difícil desenvolver? Foi. Eu fiz experiência durante muitos anos na minha vida. Mas hoje eu consigo fazer isso com a maior facilidade. Como a vida nas grandes cidades é uma doença muito frequente, as alergias, certo? Como é que você trata? Principalmente, eu acho que nas crianças que são mais susceptíveis a esse tipo de doença. É verdade. A gente pega muito caso, doutor, de criança com alergia, mas a gente pega muito caso de idoso com alergia. É sempre assim. É mais para idoso de 60 a 90 e criança entre 6 meses, 1 ano, até 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade. Sempre nessa faixa etária. Mas assim, o resultado no idoso é fantástico também. Mas é incomparável, doutor. Tem paciente, eu já tratei um bebê com 1 ano e 2 meses, que ele tinha uma alergia que era o seguinte, toda vez que ele comia, ele vomitava. Então, a mãe dele me falou, olha, doutor, não aguento mais, a gente comprar uma lata de leite para ele, que custa R$400. E eu e minha esposa fez uma sessão desse bebê, uma única sessão desse bebê, mexendo no corpo dele, trabalhando na orelhinha dele, e quando foi um belo dia, o tio dele, que era meu paciente, é um engenheiro aqui da cidade, ligou para mim, doutor Sérgio, você não sabe o que aconteceu? Eu digo, o que foi, homem? Ele disse, olha, meu pai estava com o neném no colo, e ele meteu a mão no prato de cuscuz e botou na boca. Todo mundo ficou esperando ele vomitar. E ele não teve mais nada. Come de tudo hoje, doutor. Não precisa mais daquele leite de R$400. Acabou o problema. Impressionante. Resolvido, né? Resolvido. Ô, Franço, essa epidemia de diabetes que tem aí, como é seu método para tratar aquela tipo 1 e tipo 2? Primeira coisa, as pessoas precisam entender isso. Deixa eu falar com você aqui que está me ouvindo. A diabetes tipo 1 não tem cura, porque você nasceu diabético. Então, a gente melhora a tua vida aí entre 30% e 40%. Mas a diabetes tipo 2 é totalmente irreversível. Porque a pessoa ficou diabética porque ingeriu o que não deveria ingerir. Tomou refrigerante, comeu macarrão, comeu pão, comeu bolo, comeu a torta, que tudo isso vira açúcar, que alimenta os vermes do teu corpo e vai produzir uma deficiência no pâncreas. É tanto verme no teu pâncreas, contaminando o teu pâncreas, a circulação não funciona mais. Então eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicação metabólica, tenho que fazer um trabalho de vermífugo e tenho que fazer um trabalho com lactobacilos. Eu não posso dizer muita coisa, doutor, porque
aquilo que eu criei e desenvolvi, se eu contar, as pessoas acabam entendendo e acabam querendo imitar. Então eu gosto de dar a dica, mas deixando bem claro, o diabético tipo 2 tem cura. O diabético tipo 2 vai ter uma mudança de vida, uma qualidade de vida fantástica. Marca uma consulta conosco, conversa antes com a gente. Depende você só vai dela querer. Quando o paciente quer, doutor, tudo é possível. Os casos de hipertensão, quais as melhoras que o seu método oferece? Inclusive, só para concluir a história do diabetes, eu tenho lá um paciente diabético que está lá testemunhando no nosso Instagram e no nosso YouTube, que está totalmente livre do diabetes. E a hipertensão também, mas, perdão, a pergunta novamente, doutor? A hipertensão. A hipertensão. Veja, doutor, é a mesma coisa. A pessoa ficou hipertenso porque ingeriu o sódio, que é esse sal refinado que tem no supermercado, que vem na pizza, vem no pão, vem no bolo, vem naquele almoço que você comeu ali na churrascaria, etc. Quando eu introduzo no alimento do meu paciente o sal rosa do Himalaia, que tem 68 minerais, olha só que notícia maravilhosa, 68 minerais. O meu corpo precisa desse minério que é extraído do vulcão. No Brasil não tem vulcão. Então isso faz uma carência enorme na minha vida. Quando eu pego um paciente hipertenso e começo a tratar a vida dele, eu faço aquela sangria dos dedos, da orelha, do ápice e começo a mudar a vida desse paciente, também vou ter que mudar a alimentação dele, é claro. Lógico. E esse paciente, em alguns meses, doutor, ele vai fazer o exame e ver que não precisa mais tomar medicação nenhuma para hipertensão, porque ele deixou de ser hipertenso. Tudo é reversível desde que a gente faça. Mas tem que restringir de uma porção de alimentos também. Com certeza. O pai da medicina, nosso amigo, disse o que pra gente? Seja o teu remédio o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. Não adianta a gente tratar o paciente sem melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Sérgio, deixa seu contato aí para quem quiser lhe procurar, saber onde ele encontrar. Pessoal, você pode falar comigo direto pelo 9222-0030. E você também pode ver na minha rede social aí, Dr. Sérgio França, né? Dr. Sérgio França, você escreve Dr. E no meu YouTube também. Você vai lá, paciente que tinha câncer, paciente que tinha diabetes, hipertensão, paciente que sofria da coluna, paciente depressivo, paciente que tinha dor no corpo todo, fibromialgia, paciente que tinha problema no nervo ciático, coluna e etc. E hoje não tem mais. Agradecendo a você. E você em casa, continue conosco. Logo mais voltaremos com outro bloco de Medicina Estética. A abdominoplastia é uma cirurgia que não é feita com fins de emagrecimento. Ela, como eu disse, é só para reposicionar o que ficou fora do lugar. É uma cirurgia onde a indicação dela é muito mais para as mulheres, mas hoje, com o advento das cirurgias de redução de peso, as gastroplastias, se realiza também bastante em homem. E na cirurgia do homem, a abdominoplastia tem que ser bastante cuidadosa, porque a respiração do homem, por ele não fazer a gestação, ela é muito mais abdominal. E se você aperta muito isso na retirada tanto da pele e da gordura, como na aproximação da musculatura dos retos abdominais, você pode fazer com que a respiração do homem fique comprometida. E isso leva a insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e pode levar inclusive até a morte. Então é uma cirurgia que se deve fazer quando há sobra de tecido. Quando você vai para puxar, apertar muito, ela pode ser de risco, principalmente no homem.